Olá, que a paz de Jesus esteja convosco. Já conhece o nosso canal? Ainda não? Então se inscreva agora, curta, compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer e seja abençoado em nome de Jesus. A Bíblia é tão fascinante porque mesmo o povo não se compadecendo de Jesus, querendo milagre, Jesus é tão misericordioso. Jesus olhou e disse, a Bíblia diz, e Jesus se compadeceu do povo, ficou com misericórdia e foi curar, foi ensinar. E até hoje é assim. Enquanto a trombeta não toca, está assim, né? A gente recebendo vitória, recebendo cura, recebendo bênção, a gente continua, não está suficiente, não está bom, não está legal. Deus me deu um carro, o carro que Deus me deu, o motor não é muito bom. A casa que Deus me deu, o telhado está furado. O trabalho que Deus me deu é uma maldição, não funciona, não presta, ganho pouco, não vale nada, é uma desgraça, é uma miséria. A saúde que eu tenho é precária. A gente não reconhece o que Jesus está fazendo no processo da vida. E uma coisa que, se a gente parar para pensar e fazer uma alegoria com o sistema que está lá fora, você vai entender que você está melhor que muitas pessoas. Você reclama do carro que é de 2010, 2005, 2000, mas alguém que não tem um carro para andar. Você reclama porque você está comendo só arroz, feijão e carne, e tem alguém que agora acabou de morrer de fome no mundo. Você às vezes fala que a tua casa não presta, mas você está debaixo de um teto, enquanto alguns morreram de frios na semana passada que se passou, onde fez um frio terrível no Brasil. Mas a gente não reconhece isso. Aí a Bíblia fala que o povo pegou e ficou lá, queremos milagre, queremos cura, queremos, viemos aqui só para pedir, então o Senhor tem que nos dar. Jesus compadeceu do povo e deu. E discorrendo o texto, a Bíblia fala então que agora Jesus vai dar de comer para o povo. Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, trazendo pães para todo aquele povo. Terminando de comer, a Bíblia diz o seguinte: Jesus olhou para os discípulos e disse, eu vou dar uma ordem para vocês, entrem no barco e vão para o outro lado. Percebe o texto? Você gosta de Bíblia, percebe que no texto não está dizendo assim, Jesus perguntou se eles podiam ir. Não, Jesus perguntou, tem como? Há possibilidade? Vocês podiam me fazer um favor? Não, a Bíblia fala, e ordenou, entrem no barco e vão para o outro lado. O que é que ele fez? Ele deu uma ordem. E quando se dá uma ordem, a tendência é o quê? Obedecer. Posso falar uma coisa? Diante de Deus, eu vou te falar. A gente está num tempo em que ninguém mais está obedecendo aquilo que Jesus está falando. Nós estamos em um tempo em que Jesus está ordenando, está dizendo, mas nós queremos se opor àquilo que Jesus está falando. Se o Silvio Santos batesse na nossa porta e dissesse, se você ir pelo caminho à direita, tu vai ganhar 2 milhões. Mas se um anjo aparecer e dissesse, tu vai pela esquerda, que tu vai ganhar salvação, eu garanto que muita gente ia pelo caminho do outro lado. Sabe por quê? Porque a gente está apegado demais à necessidade que favorece o corpo, mas nós não queremos favorecer mais a obediência para o Espírito. E aí Jesus disse, eu estou dando uma ordem a vocês, vão para o outro lado. Nós estamos em um tempo que Jesus está querendo de nós obediência naquilo que Ele fala, e obediência em escutar e acatar o que Ele está dizendo. Eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. Você disse tudo, você está pronto para ouvir, mas será que está pronto para obedecer? Você disse tudo, olha, eu vim na casa de Deus para escutá-lo. Você disse tudo. Escutar é uma coisa, dar seguimento ao que Ele está falando é totalmente diferente. E uma coisa que nós precisamos entender, o fiasco de Israel no deserto foi porque Deus falava e o povo não obedecia. Foi porque Deus falava e o povo não escutava, ou escutava, mas não obedecia. Aí Jesus disse, entrem no barco e vão para o outro lado, enquanto isso eu vou despedir a multidão. Tá bom, os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado. Aí como é que Jesus vai despedir a multidão? A Bíblia fala que Jesus vai despedir a multidão. Pastor, como é que Ele despede a multidão? Ele vai dizer para o povo, eu vou no monte
e vou orar. Ele não disse, vão para casa, tá? Jesus chegou para o povo e disse, o negócio é o seguinte, já comeram, estão satisfeitos, receberam os seus milagres, recebeu, tudo bem então, se vocês quiserem ir, podem ir. Por quê? O que é que o senhor vai fazer? Não, vamos ficar com o senhor, a gente está aqui para ficar com o senhor. Tudo bem, eu vou para o monte orar. Opa, monte não é legal, orar não é legal. Opa, Jesus, faz o seguinte, o que eu queria mesmo é o meu milagre, então fica tranquilo lá, eu já estou satisfeito. Mestre, eu só vim aqui para trazer a minha sogra, o meu pai que estava doente, ele já recebeu, pode ficar lá. A Bíblia diz que quando Jesus subiu no monte para orar, aí o texto diz assim, e quando ele desceu estava sozinho. Mas é uma lógica, se o texto diz assim, Jesus ia despedir a multidão, quer dizer que não ia ter mais ninguém. Só que uma coisa que eu quero que você entenda, eu já vou encerrar, que nem sempre, eu não estou dizendo sempre, nem sempre que Jesus fala, vai, é para a gente ir. Nem sempre que Jesus fala, fica, é para a gente ficar. Então por que Jesus algumas vezes fala para a gente ir, no propósito da gente não ir? E por que às vezes Jesus fala para a gente ficar, no propósito da gente não ficar? Por quê? Para testar o nosso coração e entender qual que é o segredo, o que é que está dentro do nosso coração e vai ser revelado para fora. Pastor, me dá um exemplo porque eu não estou entendendo. 2 Reis, capítulo de número 2, a Bíblia fala que Elias vai subir no redemoinho aos céus. Aí a Bíblia fala que Eliseu está com ele, que vai ser o sucessor de Elias. Aí Elias vai dizer para Eliseu, Eliseu, o negócio é o seguinte, eu vou até o Jordão, fica aqui. Sabe o que Eliseu disse? Não, aonde tu fores eu vou. Mas Elias mandou ele ficar. Eu estou te dando uma opção, olha, se você quiser ficar, fica, mas o propósito não é ficar, o propósito é permanecer seguindo os passos de Deus. Sabe qual que é o problema nosso? É porque Jesus, ele facilita tanto para a gente. É que Jesus fala assim, olha, eu estou vendo que você está muito apegado à prosperidade, então se você quiser ficar com a tua empresa, fica. Opa, obrigado Deus, vou ficar com a minha empresa. Vida espiritual deixa para lá, minha vida familiar deixa para lá. O que importa é porque o Senhor falou para mim ficar com a minha empresa. Tu quer ficar com o quê? Eu queria ficar com meus amigos, eu queria ficar com o meu trabalho, eu queria ficar com isso, eu queria me apegar mais a isso. Fica. Não, tudo bem, Deus mandou ficar. Deus não mandou você ficar no propósito de você se apegar. Ele está testando o seu coração para entender o que é que mais queima aí dentro. Se é o desejo de estar com Ele, se é o desejo das coisas que a tua carne está queimando dentro de você. Eu quero te falar uma coisa esta noite, eu já vou encerrar, em nome de Jesus. O que tem que queimar no nosso coração é estar sempre andando nos passos de Jesus. Jesus olhar para a gente e dizer, ei, eu vou orar, eu vou ter um momento com os meus filhos ali. Quer ficar? Fica. Não, mestre, não há lugar melhor para estar do que estar na tua presença. Não há melhor lugar para estar do que buscar a tua face, do que buscar a tua graça. E a Bíblia fala que os discípulos foram para o outro lado, e quando chegaram na metade do caminho, a Bíblia diz que veio um vento forte e bateu no barco. E a Bíblia fala que o vento era contrário. E aqui eu encerro dizendo que percebe-se que o vento não bateu no início, o vento não bateu no final, o vento bateu no meio. Por quê, pastor? Porque o início você está dando os primeiros passos, o final você já enfrentou tudo, no meio a tua estrutura ainda está sendo montada. É por isso que os ventos contrários nunca vêm no início e no final, sempre vem no meio, porque no meio a tua estrutura está sendo montada, e o propósito do vento é o quê? Abalar a estrutura e estraçalhar aquilo que estava sendo montado. A Bíblia fala que os discípulos estavam dentro do barco, o barco sendo açoitado pelas ondas. A Bíblia diz então que Jesus desce do monte e vai ter com os discípulos no barco. Mas como é que ele vai entrar dentro daquele rio? Ele não vai entrar dentro de um barco e vai ter com os discípulos. Ele vai andando por cima das águas. Isso aqui, o que me chama mais atenção não é o andar por cima das águas, é o porquê ele está andando. E isto, o
que refere-se a andar está dizendo de tranquilidade, está falando de calmaria, de paciência. Ou seja, Jesus não perdeu o controle da situação. O vento está batendo muito forte, Jesus estava indo andando. O vento está quebrando o barco por baixo, Jesus está indo andando. Mas o vento está muito forte, Jesus está indo andando, porque Jesus, ele não perdeu o controle da situação. E a Bíblia fala que quando Jesus foi chegando perto, então eles olharam no meio do mar, e então alguém disse: opa, é um fantasma que está ali. Mas então Jesus disse: calma, sou eu, não temais. Aí Pedro, que foi ousado, disse: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: venha. Então a Bíblia fala que Pedro desceu do barco, na sua audácia e coragem, e foi ter com Jesus. Mas no meio do caminho, a Bíblia fala que o vento foi forte. Pedro ficou com medo e começou a se afundar naquele mar. Pastor, por que ele começou a se afundar? Porque começou a deixar de ouvir a voz de Jesus. Mas Jesus, a Bíblia não fala que Jesus ficou o tempo todo falando. Quando Jesus fala aqui, a voz continua falando aqui dentro. Quando Jesus dá o decreto aqui, a voz tem que dar continuidade aqui. Por que muitas das vezes a voz não continua falando aqui? É porque você não deu permissão para que a tua alma aceite a voz dele aí dentro. É porque muitas das vezes a gente quer rejeitar algumas coisas que Jesus está falando, e outras a gente quer deixar porque a gente acha que é legal para a gente. Ei, eu não vim aqui pregar para pessoas que querem ouvir o que é legal. Se a gente quer ouvir o que é legal, a gente contrata um psicólogo, a gente contrata um psiquiatra, a gente contrata uma pessoa aí para orientar a gente, para ter um sucesso na vida de uma forma espetacular. Compra um livro de autoajuda. Eu vim aqui dizer para você o seguinte: se você permanecer da forma que você está, você vai afundar. E você não vai afundar porque Jesus não quer te ajudar. Você vai afundar porque você não está deixando a voz de Deus falar com você dentro do seu coração. Amém?